Luísa Cisterna aqui, escrevendo juntos, é bem melhor. Então vamos lá, você que escreveu o seu primeiro livro, o seu primeiro romance ou o seu primeiro conto, tanto faz. Como começar? Bom, antes de mais nada, o escritor é leitor. Precisamos ler muito, bons livros, clássicos, contemporâneos, qualquer gênero, não importa realmente. Isso é uma constante que vai nos acompanhar na carreira de escritor, tá bom? Em segundo lugar, nós precisamos definir o nosso tema, sobre o que eu quero escrever. E a partir daí, as ideias vão surgindo. Pegue um caderninho, anote tudo a respeito desse tema. Depois que você definiu o seu tema, você vai definir uma estrutura geral para a sua narrativa. E nós vamos falar muito sobre isso, como estruturar a sua narrativa. Então, esse aí a gente deixa para depois, para explicar direitinho como funciona. Agora, o leitor quer se apaixonar pelos seus personagens, independente do gênero. O leitor precisa torcer pelos seus personagens, precisa torcer para que tudo dê certo e precisa estar envolvido emocionalmente. Para isso, a gente precisa definir que tipo de personagem ou personagens vão habitar a nossa história. Eu tenho um caderninho de quando eu comecei a escrever, onde eu defini o nome do personagem ou da personagem, e ali eu fazia vários diagramas a respeito desse personagem. Quem é? Qual é o nome? Eu gosto muito de pesquisar nome, eu acho que nome tem que fazer sentido ali para aquela personalidade. E falando em personalidade, quais as características físicas do personagem, emocionais? Aí a gente vai como se fosse uma cebola, colocando aquelas camadas. Quais são os medos do personagem? Quais são as mentiras em que ele acredita a respeito de si, a respeito dos que estão à sua volta, a respeito do mundo? E essa parte é a mais deliciosa, porque a gente está conhecendo o nosso personagem. Faz pelo menos do protagonista e de uns 2 personagens à volta desse protagonista, tá bom? Esse seria o ponto assim em que você gastaria mais tempo. Agora, em seguida, você deveria estudar muito como desenvolver histórias. É maravilhoso porque a gente aprende técnicas sensacionais. Então, o outro ponto que a gente precisa considerar é o ponto de vista. O que é o ponto de vista? E só o ponto de vista merece uma lição em separado. O ponto de vista é o seguinte: é em primeira pessoa, você vai narrar como se o personagem estivesse contando a história. Então, usando a primeira pessoa. Talvez você queira usar o ponto de vista de terceira pessoa limitado, ou seja, aquele protagonista vai ver as cenas, tudo o que está acontecendo, só a partir da sua própria perspectiva. Então, não vamos colocar como se esse protagonista soubesse tudo o que estivesse acontecendo. Esse seria a terceira pessoa onisciente, tá bom? Isso também, como eu disse, merece uma lição em separado. Um outro ponto muito importante para você começar a escrever, você definir a sua ambientação. A ambientação é onde a história vai se passar, quando a história vai se passar. Dentro desse elemento, necessitamos sim muita pesquisa, porque a gente vai pegar leitor de todo tipo de profissão, entendido em certos assuntos ou lugares. Então, se a gente vai escrever a nossa ambientação num lugar onde a gente não mora ou talvez a gente não foi, não tem problema nenhum. Mas para isso, a gente tem o Google. Para isso, a gente precisa pesquisar
muito bem a nossa ambientação. A ambientação é tudo. A gente quer que ao final da leitura o leitor fale assim: gente, eu quero morar nesse lugar, eu quero conhecer esse lugar, seja um lugar de verdade ou seja um lugar fictício. Eu acho super incrível quando as leitoras falam o seguinte: onde é Grace Harbor? Que é uma das ambientações da minha série, Grace Harbor. Então as pessoas querem se mudar para lá, eu quero me mudar para lá, então você tem que fazer uma ambientação onde as pessoas desejem estar. Claro que isso vai depender do gênero, talvez seja uma ambientação onde as pessoas não queiram estar, porque é um lugar lúgubre, é um lugar feio, é um lugar porque tem a ver com o tema, mas tem que gerar essa familiaridade com o leitor ou aquela percepção daquele lugar ser um lugar muito estranho para ele, tá bom? Então, assim, são vários elementos que a gente tem que considerar, vários elementos que a gente tem que estudar. Deixa eu falar para vocês, precisa sim estudar, tá bom? E aí você tem esse conhecimento de onde você quer chegar com a sua história, quem vai habitar a sua história, em que lugar essas pessoas estão, tá? E é importante também você ter um canto seu. Não importa se esse lugar for o seu quarto num cantinho, talvez você não tenha muito espaço, mas faça aquele ali o seu lugar criativo. Eu tenho meu lugar criativo, onde eu me cerco de livros, onde você se sinta inspirado para escrever. Olha, nos próximos vídeos nós vamos destrinchar todos esses elementos que fazem uma boa narrativa. Eu sou simplesmente apaixonada por esse processo e convido vocês todos para escrevermos juntos, porque escrever juntos é bem melhor. A gente vai aprendendo, vai trocando ideias e vai se encorajando, se incentivando, tá bom? Então, Luísa Cisterna, escrevendo junto com vocês. Um beijo muito grande. Tchau.